Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Movecast. Vamos para mais um episódio hoje com uma convidada super especial. Ela é formada em Administração de Empresas pela FAAP, pós-graduada em Moda também pela FAAP e em Marketing Digital pela ESPN. Com 15 anos começa sua trajetória na área comercial e aos 18 já era gerente de banco. Aos 26, dona do salão de beleza, 30 de confecção, 34, mãe do Gabriel, meu xará, e recebeu uma proposta para ser diretora de franquias, desenvolvendo um modelo de grande sucesso comercial. Após atingir 30 unidades vendidas, ela foi convidada para ser sócia de uma das unidades que hoje é case de sucesso da franquia. Hoje eu tô de frente com nada mais, nada menos do que Samantha Teres. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Gabi. Fico também muito feliz pelo convite, viu? Gente, eu falo que a Samantha, ela é um acontecimento, ela é um furacão. Ela tem uma energia super gostosa e hoje eu tenho certeza que vocês vão se inspirar muito na história de vida da Samantha e também sobre o assunto que nós vamos falar, que é sobre vendas. Sá, muitas pessoas me perguntam quando eu abri caixinha de perguntas quem é a Samantha, como que ela iniciou a carreira dela, até porque você iniciou muito cedo. Sim. Como que foi essa sua trajetória? Eu já comecei com 15 anos no banco, né? E como com 18 eu já era gerente, com 26 eu não queria mais ficar no banco. O mercado financeiro ele é bem exaustivo. E aí eu já comecei a ser empreendedora. Aí só dei a pausa nessa época do Gabriel e depois já tive o convite de ser diretora de franquias. Quando eu entrei na gestão de franquias, era um mercado totalmente diferente, eu nunca tinha vivido isso, e praticamente elas eram do zero. Então, foi criado toda aquela experiência, como vender, como fazer, e não é só vender para o cliente final, e sim como expandir, tudo isso foi criado lá dentro. Peguei toda essa experiência que eu tinha, esse know-how que eu tenho, que hoje tenho no mundo comercial, 23 anos. Pouca coisa. Outro dia, cidade. Outro dia, e eu fui criando essa experiência. Para mim, a experiência do cliente, ela começa desde a primeira vez que você teve um contato com o cliente. Para mim, não. Na verdade, todo treinamento eu explico isso para o cliente. Ah, quem que é meu cliente? O cliente é... Aqui nesse podcast, você vira meu cliente. Sim. Porque eu não vendo nada. Eu crio conexões e dessas conexões, a consequência se torna uma venda. Isso é muito interessante. E uma coisa muito interessante é que você, assim como eu vim da engenharia para o marketing, você veio do mercado financeiro para o mercado de vendas. Hoje você consegue pegar essa bagagem sua do banco, porque banco é pressão total, né? Sim. E é muito vinculado à venda, porque venda também é uma área que requer pressão. Sim. Hoje, como que você consegue enxergar que a sua experiência no banco, como ela se aplica hoje à sua realidade de agora? Existe um ditado aí no mercado que diz que quem trabalha em banco trabalha em qualquer lugar. Porque a gente se forma, na verdade, dentro do banco em diversas áreas. Você fica uma pessoa financeira, você fica uma pessoa comercial, você vai para gestão. Então, você tem que se transformar em tudo em uma única posição. Quando você contrata qualquer pessoa que é desse mercado financeiro para o mundo comercial, ele já está tão adaptado com pressão, com meta, com aquela loucura do dia a dia, de não ter hora, de ter tempo todo ir atrás, não importa de que maneira, ele tem que chegar àquela meta. Então, é uma pessoa que já está disposta e já está habilitada a viver dessa maneira. Pessoas que vendem seguros também, essas pessoas que já são acostumadas com essas metas altíssimas e com muita pressão, ela já tem a chavinha virada de vou, o que eu precisar fazer, irei fazer. Inclusive, por que as pessoas não saem do banco? Isso também é uma chave muito difícil. As pessoas que são de banco, por mais que a gente não queira mais, esteja muito difícil, a pressão está terrível, ainda as pessoas se apegam muito a salários, né, a benefícios. Exato. É a impressão que você tem. Ah, eu ganho tanto, eu tenho tantos benefícios, eu tenho plano de saúde, eu tenho... Realmente, você tem um monte de coisa. Mas não paga. Não paga a saúde mental. O maior nível de pessoas que são afastadas por saúde mental é dentro do banco. Isso é um histórico de anos. Então, as pessoas têm a ilusão de que está sendo pago. Mas depois, no futuro, em 11 anos, eu descobri isso. Você ficou 11 anos no banco? 11 anos, dos 15 aos 26. Depois de muito tempo, eu estava 5 anos sem férias, tirei férias, nunca mais voltei. Que foi aí que eu decidi ir para o ramo da moda, que era um ramo que eu já gostava, que eu já me identificava.
Tem pressão? Gente, qualquer lugar tem pressão. Ah, Samanta, você saiu do banco porque tem menos pressão. Imagina, sendo empreendedor, você vai ter 10 vezes mais pressão. Lembrando que não tem benefício, 13º, não tem um monte Nada, de coisa, não tem né? um atrativo. Você sabe, né? Mas assim, a pressão de você fazer o que você gosta, ela é diferente, né? Porque aquilo, ela te alimenta, ela não te sufoca. Então, toda a experiência que eu tenho hoje, o que eu falo? Hoje, as empresas que eu trabalho, primeiro que eu escolho as empresas que eu trabalho somente se elas são honestas. Se eu não vejo que elas estão abusando do cliente, vendendo que não vão entregar, esse tipo de coisa eu não trabalho mais. Que hoje eu trabalho com a consultoria, que a gente até vai chegar nesse assunto. Mas até para escolher o cliente, eu observo todo esse ambiente também. Eu só trabalho se realmente você vai entregar aquilo. Porque o banco a gente não entrega, né? Você vende, você está desesperado, precisa bater meta de seguro, meta de cartão, meta de previdência, meta de investimento, e você tem várias áreas ali para você bater meta. O cliente, querendo ou não, você tem que convencê-lo a que aquilo é o bom para ele, nem sempre é. Isso eu não faço mais, não trabalho mais dessa maneira. O banco trabalha com essa venda mascarada. Por isso né? que as pessoas cansam, às vezes, de Sim. funcionário de banco. Ai, meu gerente está me ligando de novo. Não era para ser assim, sabe? Tinha que ser uma coisa muito legal, muito saudável. Da pessoa falar, poxa, eu sei que o que ele me oferece é o melhor. É você Não confiar. será. Sim, não será. Uma coisa interessante, eu sempre falo que a pressão, como você falou, independente da sua área de atuação, independente do momento que você estiver, ela vai existir. Uhum. Em banco, se você trabalha em venda, se você empreende, você tem que lidar com a pressão. Então é uma coisa que as pessoas ter que aprender a lidar e ter inteligência emocional na vida. Faça uma terapia, se cuida, porque vai ter que ter culhão para aguentar toda a pressão. Uma coisa interessante que eu percebo que muita gente que vende tem uma dificuldade. E eu acredito que você consiga passear no meio dos dois pontos. Venda B2B, venda B2C. É diferente? Não. Não, porque as duas, eles são o seu. No meu caso, não. Pode ser que sim, por exemplo, depende do seu cargo. Sim. Mas no meu caso, não, porque eu tive que lidar tanto com a pessoa que estava adquirindo uma unidade, tanto de uma pessoa que era o consumidor final. Então, independente de que área que ele está, dependente, lógico, do cargo que você está, a comunicação, a estratégia, tudo isso ela é a mesma linha de raciocínio. Não vai mudar nada. Você sente essa diferença? Eu sinto, porque assim, eu sempre trabalhei com venda B2B. Então, assim, eu nunca trabalhei com cliente final, vamos dizer, um consumidor. A ponta eu nunca trabalhei. Então, pra mim ainda a venda B2B sempre vai ser mais difícil. É isso que eu tô falando, depende do cargo, depende do que você faz. Por exemplo, você não precisa lidar com o cliente final. Sim, eu não preciso lidar com o cliente final. Então, assim, a minha venda é para empresas. Mas eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de vender para empresa ou, às vezes, muita dificuldade para vender para uma pessoa física. O que eu percebo, tipo assim, vender para empresa é um pouquinho mais complicado porque, às vezes, você tem que chegar muito no tomador de decisão. Então, assim, nem sempre você vai conseguir contato direto, ou às vezes você vai precisar se conectar até você chegar naquele que vai realmente... O bom de franquia é que a pessoa já vem interessada, né? Não, você tem que achar também. Você tem que achar também? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem que fazer tráfico, tem que fazer tudo igual. Tem que tudo caçar igual. a pessoa... Fora, e além disso, ela tem que ter aquele dinheiro para investir. Que não é pouco. Não né? é pouco. Hoje a base da maioria de... Assim, qualquer ramo de franquia, uma base aí são pelo menos R$300 mil de investimento inicial. Porque é estrutura, é você adaptar o projeto arquitetônico, aí os móveis, a pintura, enfim, tudo isso aí você vai ter um investimento de R$300 mil. Existem alguns modelos de negócio agora mais recentes, né? Sim. Que são até de fast food, que são menores e que você até consiga fazer com uns 150 mil. Mas assim, ele pode até estar interessado, vamos supor que eu acho uma pessoa interessada, mas muitas vezes ele fala, eu não tenho esse capital. E não são coisas que dá muito para parcelar, não é... Nem sempre dá para fazer uma condição super especial. Você vai chegar no pedreiro e falar, amigo, eu vou te pagar em 10 vezes. Ele fala, mas eu vou te entregar em 2 meses. Ele vai te pedir na entrada e na saída. Então, são muitas coisas que realmente você precisa do capital. Mas, para mim, não muda exatamente por causa disso. Porque os dois, para mim, eles chegam... Eu tenho que estar da mesma forma, eu tenho que chegar ao decisor financeiro. Que, de certa forma,
É a mesma nessa coisa. linha de raciocínio. Talvez as técnicas mudem, porque uma pessoa tá comprando um tratamento facial, a outra tá comprando uma franquia, o ticket é diferente e tudo mais. O ticket é diferente, mas a técnica vai ser a mesma. Vai ser a mesma. O encantamento, a experiência, né? Entender se realmente às vezes é isso que ele quer. Porque a entrevista, para ambos, ela é a mesma. Né? O atendimento tem que ser o mesmo, a disposição, a felicidade, realmente entender. Porque às vezes ele está procurando, no Sim. caso, pode ser franquia de estética, pode ser de fast food, enfim, do ramo que ele decidir, mas não faz parte aquilo, talvez, para ele. Ou às vezes eu posso simplesmente achar que ele pode. Eu falo para ele: olha, quanto tempo você quer de retorno também? Porque isso eu trago do banco também. Eu tenho cliente, eu vou analisar qual que é o perfil desse cliente. É um cliente mais conservador, um cliente mais arrojado, quanto que esse cliente espera de expectativa, quanto tempo, porque não adianta ele achar que ele vai montar um negócio e a expectativa dele vai explodir. Então você está disposto a gastar? Quanto tempo você tem de espera? Quanto tempo você pensa num retorno? Né? Então tem que ter toda essa avaliação também, porque eu não quero que aquilo vire um pesadelo. Aquilo é um sonho. Né? Quando qualquer pessoa, uma pessoa também que vem fazer, então o processo final, né? Então você está lá comprando um pastel, um exemplo. Se a pessoa comprou o pastel e também não agradou, virou um pesadelo também. Então nada a gente vai entregar e que vire um pesadelo. Então para mim tudo, independente do nível ou do ticket médio, a experiência e a entrevista e toda a técnica vai ser a mesma. Eu não falo que é técnica, tá? Para mim, já é uma coisa que você tem para desenrolar. Mas existe um passo a passo, sim. Que funciona, né? Funciona. O que eu sempre falo é que a sua área... Depende de várias pessoas, tá? Tem pontos, né? Essa questão de falar, nossa, mas a Samantha fez um case. Não. Sozinha você não faz nada. É um conjunto. Nada. Você não faz nada na sua vida. Nem namorar, você precisa de alguém. Você precisa de um negócio para dar continuidade, porque não dá pra fazer tudo sozinho. Exatamente. Né? Uma coisa que eu falo é que a sua área é muito assassina da minha, né? Porque eu falo, às vezes, eu falo que é uma corrida de revezamento. A gente corre com o marketing, quando a gente coloca ali pro empreendedor e pá, morre. Quando começa uma venda? No primeiro contato com o cliente. Qualquer contato, que seja um contato visual, que seja uma hora que ele te chamou ou você foi atrás dele. Para mim, todo mundo é cliente. A venda começou ali. Ele começou ali. Às vezes ele nem falou comigo. Intenção. Se eu chamei... Sim. Eu tenho cliente que foi Uber que eu peguei com ela e ela virou minha cliente. Eu tenho um que é homem também, que foi um Uber, que a esposa virou meu cliente. Todo mundo é meu cliente. Eu tô sentada no Uber, tô sem fazer nada. Oi, tudo bem? O que você faz? Ali você consegue entender. Você vai sondar. Nessa sondagem, você entende. Será que aquilo faz sentido para essa pessoa? Será que ele já pensou que aquilo talvez... Porque muitas vezes, Gabi, as pessoas acham que não existe solução. Sim. Para toda a parte da sua vida. Então, a gente estava falando até de saúde mental. Quando as pessoas começaram a falar de saúde mental, as pessoas entenderam que aquilo que elas tinham tinha nome. Né? Então, tem solução. Então, o que acontece muitas vezes com os clientes é que eles acham que talvez não exista uma solução. Então, você pode criar e mostrar para ele, existe solução. Muitos dos clientes falam, eu nem sabia. Eu nem sabia que isso podia, eu nem sabia que isso acontecia. E hoje as pessoas são totalmente linkadas a uma saúde mental. Então, quando você é linkado a uma saúde mental, independente da área que você está, é sempre tratar pensando, ela veio aqui, ela quer minha atenção. Se ela chegou até aqui, alguma coisa em mim despertou interesse nela. Mas te digo que 100% das pessoas é a atenção. Sim. É a unidade de medida mais cara aí que a gente tem. Você que é do marketing digital sabe isso, sem né? Para a gente atrair uma pessoa para ficar 30 segundos, a gente está falando de 30 segundos. Tempo é uma coisa muito difícil. Então, para uma pessoa ficar os 30 segundos, é porque realmente atraiu a atenção daquela pessoa. Sim. E aí, o que você está falando, né? Que daí, às vezes, quando chega no ponto da unidade ou do seu cliente, o cliente acaba não sabendo conduzir
Exatamente. aquele trajeto. E aí que eu entro, né? Então, se eu contrato a sua agência, a sua agência vai fazer o melhor trabalho para esse cliente chegar até lá. E, claro, sempre a gente linkando informações. Sim. Se a pessoa que está recebendo esse lead, ela também não está preparada, claro, eu estou te falando, a gente já linkando informações com aquele funil que a gente já decidiu que não é rápido. Testes e testes. Queridos, marketing não acordou e dormiu e acordou no outro dia que tinha 100 leads caindo, tá? Habla. Calma lá, né? Então, quando a gente também não prepara quem vai receber, todo dia a gente tá afim, né? Então, eu não preparei essa pessoa. E imagina se ela um dia que ela não tá afim. Tenso. O cliente vai responder oi, ela vai mandar oi. Tudo bem? O cliente não falou mais nada, ela não fala mais nada também. Ela não tenta uma ligação. Então, tudo isso também tem um preparo. Tudo isso você tem que ficar em cima, você tem que conduzir. Não adianta eu falar o que ela tem que fazer. Eu tenho que mostrar como ela vai fazer. Sim. Aí, olha, você vai fazer assim, você vai lá, faz 2, 3 vezes, ensina, mostra se realmente ela entendeu. Vamos fazer uma na minha frente. Vocês vão ter que repetir isso todo dia, tá, amor? Não é porque... Não é rápido, uma coisa, não. gente, é muito fácil. Não é rápido, não. E também hoje tá muito difícil, é o que eu falo até pra você. Você é um garoto jovem que realmente é muito inteligente, muito crânio, muito dedicado e muito admirado por mim. Não me cancelem, hein? Bora aí, só da polêmica. A nova geração, ela tá bem difícil, assim, de querer aprender. Sim, concordo. Então, a gente contrata compromisso zero. Se deu. Se não deu, meu horário já caiu a caneta. Não que eu tô pedindo para ninguém ficar trabalhando igual eu, que sou uma maluca. Mas, exato. Ninguém precisa ser eu, porque eu pirei, tá? Várias vezes, inclusive. Que hoje eu tô medicada. Era caipirinhas e caipirinhas. Exato. Mas, assim, eu acho que vai ficar cada vez mais escasso poder conduzir pessoas da nova geração. Então, as pessoas que eu acho dessa nova geração, você contrata, um avião. De 10 que você contrata. Tá muito difícil a mão de obra. Sim. Eu tenho vários clientes da consultoria e eu tenho clientes que às vezes eles não conseguem atender a demanda necessária exatamente porque não tem mão de obra para atender. Então, está muito, muito, muito difícil. A contratação está cada vez assim. Eu falo, gente, vocês que são ótimos, eu sempre repito isso para vocês vão nadar de braçada. Porque quem que vai trabalhar com vocês? Quem vai trabalhar para vocês? Né? Porque eu tô ficando velha. Daqui a pouco, né? Já deu. Falta muito. Isso é muito interessante porque eu também fui perceber nesse movimento do mercado quando eu fui tentando entender, porque na minha cabeça era o quê? O cliente ele sempre vai tentar arrumar um culpado, né? Que normalmente sempre era a agência, né? Sim. E quando eu comecei a vasculhar, deixa eu achar a origem do problema. Muitas das vezes, sim, era talvez a agência, talvez a oferta do cliente que não era boa, ou a região era uma região difícil. É que assim, o seu trabalho, ele tem muitas variantes. Muitas. Então, assim, a gente vai caminhando. Por isso que eu falo que demora, gente, pelo amor de Deus. E o meu também, porque não adianta a pessoa me contratar e achar que um mês, 2, 3 meses... 30% do não faturamento. é assim que funciona. São muitas variantes. Então, será que essa campanha é legal? Será que ele me manda material? Será que esse material que ele me mandou realmente vai ser legal para o algoritmo que ele tá? Porque às vezes ele tá vendendo uma coisa e nessa campanha ele tá trocando totalmente, o algoritmo já estava... Então, são muitas coisas, né, que podem acontecer. Eu já tive clientes que eu atendia que daí subiu uma campanha que dava para entender muito mais a questão do nutrólogo do que um preenchimento labial. Sim. As pessoas que estão procurando nutrólogo não estão procurando um preenchimento labial. Aí cai o lead esquisito, né? Então,
você tem tantas variantes para chegar ali, por isso que ela demora. Existe uma maturação. Validação, muita linkagem, Justamente. muita reunião. E aí eu percebi que era ponta. Então, por isso que até hoje eu tenho a Luana Rodrigues que trabalha comigo, que ela faz a contratação de todos. Eu participo do processo de contratação, porque eu falo, cara, se não tiver ponto, o cliente não fatura. Se o cliente não fatura, não converte, ele não me paga, ele não cresce, ele cancela, ele se frustra. Por isso que tem empresas que eu pego que já passaram por 8 agências. E ele não entende que o problema não é o marketing. Às vezes o problema é Eu já interno. entrevistei mais de 100 agências. Então, eu falo, gente, quando eu conheci a Samantha, deixa eu contar essa história. Um dia eu fui na reunião do BNI, né? E eu conheci a antiga sócia da Samantha. E aí eu fui, falei, eu vou lá, porque eu sempre quis fazer a harmonização e nunca consegui encontrar. Era incrível quanto a experiência era uma bosta de muitas clínicas. Pra falar a real palavra. Mandava mensagem, caraca, quero agendar uma avaliação. Manda uma foto. Não tem horário. Então eu nunca conseguia. E aí eu conversei e falei, Ou não tem o menor tato. Ou não tem o melhor tato, aquela coisa seca. Exato. Horrível, assim. horrível. Tá, horrível. que dia? Que horas? Você tá exato. bem? Oi, qual é o seu nome? Não tem nada. E era aquelas coisas de chat. E custa tanto. Eu falo, gente, chat funciona. Facilita, mas desumaniza tudo. Você não tem uma pessoa. Eu não sou a favor. É horrível. É a bom não pra ser... fast food. Não, é isso que eu ia te falar. A não ser que eu tenha uma demanda gigante. enlouquecedora, tipo, plano de saúde, né? Não tem Mas como. assim, é isso que a gente trabalha, que é mais o trato fino com o cliente é outra coisa. Não tem como. E ainda quer que o cliente gaste 20 mil reais. Não vai gastar. Justamente. E aí, conheci a Juliana, fui na clínica. E quando eu dei de cara com a Samantha... Eu que abri a porta pra você, lembra? Foi. Eu falei, nossa... E ela super expansiva, né? Não sei o que, não sei o que. Eu não sabia que ela também era uma das sócias, né? Então eu tratei ela bem, como qualquer outra pessoa. E aí quando eu subi fazer a reunião... Mas ele já pensou que eu não era nada. Eu falei, é recepcionista, vendedora, comercial. Porque eu abri a porta pra ele. Porque ela abriu a porta, ela tava lá embaixo, foi a primeira pessoa que me recebeu. E normalmente a gente tem a visão de que o dono tá numa sala super especial, super premium, super inacessível. Não tem aquele líder que tá no meio. Especialmente porque a clínica ela tem um alto padrão. O alto padrão. Então, assim, a gente não tem aquela coisa do líder que tá no meio, que tá vai na frente da guerra. Sim. E quando ela me recebeu, eu falei, cara, não é a dona. Olha, tá vendo? E vem falar Você vê depois, que estereótipo. e depois esse povo, conheço bem, viu? Vem falar de preconceito, toma vergonha. Tá vendo? E aí, quando eu fui conversar com ela, né? Eu fui pra conversar sobre marketing com elas. E também fui pra fechar minha harmonização. E quando eu conversei com a Samantha, eu falei, essa moça tem alguma expertise em marketing. Porque ela já começou a fazer perguntas específicas, começou a tentar entender como funcionava a minha ação. Eu me apaixonei pela Samantha. Ali é uma conversa que era uma reunião de poucos minutos, a gente ficou um bom tempo conversando. E ali a gente se tornou amigos e cá estamos, né? Sim, pra vida inteira. Vamos lá, uma coisa que eu queria falar com você. Uma coisa quando a gente fala sobre ponta, a gente fala sobre venda presencial, que é totalmente diferente de venda online. Apesar de que eu também acredito, como eu falei, que venda online também precisa ser humanizada. Senão a pessoa nem se locomove de casa para fazer uma avaliação numa clínica. Porque daí a gente está estreitando pro ramo de clínica. Sim. Mas se você pensar, tem ramos que automaticamente a gente consegue vender tranquilamente pelo telefone. Pelo telefone. É que tem coisas que, assim, ao meu ver, realmente, Gabi, é só pessoalmente. Por mais que você consiga, às vezes, desenrolar para a pessoa se deslocar até o local, o que ela vai viver de experiência é aquilo que vai encantar ela. Sim. Eu não tô falando de preço, eu tô falando de valor. Que preço? Qualquer lugar você manda. Quanto é? Especialmente o cliente do marketing digital. Você consegue... Hoje em dia, o digital facilitou da gente cotar com 15 pessoas. Justamente. Antes não era Então, assim. cai um, começa a cair vários. Você começa a querer filtrar por algum motivo. Essa campanha é bonita, que a gente acha que a campanha é bonita, né? Sim. Arrasou na campanha, é isso que eu Show! A gente começa a entender que o cliente é um público que muitas vezes é um cliente de preço. Então, se ele é um cliente de preço, a única coisa que vai agregar valor é ele me conhecer. Sim. Então, ele chegar no ambiente, né?
ele vê que é um ambiente bonito, é um ambiente que é bem atendido, que ele tem toda uma experiência, né? Que as pessoas estão prontas ali para atendê-lo, que há uma questão de diversas coisas, né? Que daí a gente tem tato, olfato, paladar, para agregar, na verdade, todos os sentidos mesmo. Então, é um café diferente que você oferece com uma bolachinha diferente. Isso eu estou dando exemplos, tá? Cada um, inclusive na consultoria, não existe um padrão de experiência. Sim. Porque se eu for dar um padrão de experiência de consultoria, eu faço um e-book e a pessoa compra ele e tudo bem, eu posso fazer. Que é até uma ideia que eu tenho. Mas se a pessoa quer uma coisa extremamente personalizada, eu mesma gosto de viver lá dentro. Se eu não sou o cliente, eu sou uma contratada e eu quero viver lá dentro para entender o que a gente pode fazer de diferente, né? De legal, de que atrairia esse cliente até aqui. Tudo isso que vai mudar para ser valor. Porque a venda, ela não é o preço. Nunca vai ser. Ela é o valor. Ai, Samantha, mas os clientes, muitos clientes questionam o preço. Eu falo, então você não mostrou o valor para o cliente em nenhum momento. Porque se o cliente identifica o valor, Gabi, ele não vai te perguntar o preço. A última coisa que vai ser, ele vai falar, tá bom, quanto deu? Tá bom, quanto que é? Ele tá tão encantado com a magia. Porque ele já entendeu que, e é o que eu te falo, por isso que hoje, né, hoje eu tô no ramo de consultoria, e hoje no ramo de consultoria eu escolho também os clientes que eu vou atender. Por que eu escolho os clientes que eu vou atender? Porque se eu sei que eu trabalho com ele não entrega, eu vou fazer o que lá dentro? Perder tempo. E eu não quero mais ver isso. E ainda, além de perder tempo, ainda pode ser até que você seja culpada pelo insucesso do processo. Lógico que eu serei. E eu não vou viver mais isso, sabe? Mas é porque daí a gente fala que vende tal coisa. Mas tudo bem, aquele outro é igual, ele é mais barato, mas ele é igual. Não, amor, não é igual. Se você falou que você está vendendo M, o M tem que chegar lá, não é um MN. Ele tem que chegar lá. Então, esse tipo de coisa também é uma das primeiras coisas que eu falo. Compromisso com a entrega, né? Totalmente. Se eu falei X, eu vou entregar o X. Mas tudo tem a maturação também. Hoje, eu faço pelo menos 3 meses de consultoria, né? Então, análise, plano de ação e acompanhamento. Mas depende o projeto que ele quer, porque o meu expertise é o acelerar. Né? Então, identificar o que a gente pode acelerar aqui mais rápido. Mas existem diversas variantes. Os funcionários, eles foram contratados para aquele cargo, ele é daquele perfil? Né? Porque um comercial, Gabi, qualquer perfil que você colocar ele vai encaixar. Sim. Lógico que ele vai aguentar por pouco tempo, porque ele é comercial, ele vai querer entrar na área de vendas. Mas um perfil extremamente mais fechado, mais tímido, um perfil, por exemplo, 100% financeiro ou 100% TI. Pessoal back, né? Ele não quer, e aí você contratou, e aí você fala para ele, a partir de amanhã você tem que começar a vender, você tem que fazer ligação e começar a vender. Ele não vai fazer. Ele pode fazer 2, 3 dias e você começa a matar esse funcionário. Porque o bom dele não era isso. Identifica o perfil também. Olha, essa pessoa está colocada aqui, mas, ela é demais em tal situação. E se a gente passar? Né? E se a gente colocar outra pessoa, ou as pessoas também têm uma ideia de ter um monte de funcionário? Eu preciso ter uma galera para fazer venda. Tá, mas e se eu tiver 2 bem remunerados? Né? Às vezes dos 6 que eu tenho, eu ponho 2 bem remunerados. Eu estou valorizando, os 2 são comprometidos, que eles querem, eles vão alcançar. Eles tão... né? Então também tem tudo isso. E as pessoas, além disso, as pessoas não valorizam muito o trabalho, né? Às vezes investe numa obra, 500 mil, 300 mil ou 1 milhão que seja, e quer colocar na mão de uma pessoa ganhando super mal. Não funciona. Entendeu? Então a valorização também é a mesma coisa. Então eu quero ter uma agência de marketing como a sua. Eu quero ter essa agência, eu quero que ela me entregue tudo isso, que ela faça tudo isso e eu quero pagar. É complicado, né? Então... Não fecha. Eu falo que não tem como. Exato. Existe uma estrutura também, né? Não é
você O no que é bom, aplicativo. o que é bom não é nem que é mais caro. É isso que eu tô te falando, é valor. É valor. É valor. Entendeu? Você paga Pô, o eu justo tô vendo por um aquilo. funcionário que ele é super dedicado. Valorização, que é o que eu tô te falando, é a mesma coisa. Sim. Tudo pra mim é venda. Tudo isso é venda. A pessoa sabe se vender, ela tá entregando, ela tá mostrando que ela é dedicada, que posso contar com ela, que ela tá... É uma venda, né? A mesma coisa. A pessoa vai na clínica, eu abri a porta, a pessoa fala, poxa, que legal. Tá vendo? Ela faz questão de vir aqui abrir a porta. Eu sabia se você ia gastar ou não? Não. Atendimento do início ao fim é o mesmo. Sim. O mesmo. É engraçado que eu falo que assim, existem processos, né? Então, a gente atraiu, a gente se conectou. Porque eu falo que na conexão muita gente já falha. Porque foi o que eu falei. A experiência que eu tive com você foi uma experiência de você abrir a porta, você me receber, você me chamar pelo nome, você me oferecer um shot. Então, assim, e também no digital é a mesma coisa que eu falo, né? Porque não adianta o cliente ter uma experiência no presencial e no digital você, oi, tudo bem, monossilábico, né? Que é mais difícil, né? Porque ela não tá te vendo, Não, né? tá te vendo, então horrível isso. Então, muita gente já falha aí. Que eu falo que aí já Mas mata. é bom porque tem bastante gente ruim, viu? Então quem é bom se sobressai. Tem muita gente ruim. E o que eu falo hoje é que é muito repetitivo a gente falar isso, mas o nosso mercado está caminhando, ou já está, na verdade não está nem mais caminhando, para o mercado de experiência. As pessoas não querem mais comprar por comprar, as pessoas querem uma experiência, querem algo diferente. E eu falo que isso é em qualquer ramo, não é só no ramo, uma viagem, qualquer ramo. Não, mas é isso que eu te falei, tudo. É pastel, tapioca, é qualquer coisa que você falar, a pessoa quer uma experiência. O cliente já se adaptou com a experiência. Né? Já passou aquela época que praticamente as pessoas tiravam pedido, né? Sim. Não, a pessoa quer uma experiência. Ela não quer chegar num lugar e falar, nossa, às vezes só foi é que as pessoas às vezes só cumprimentam, boa tarde, não sei o quê. Ela fala, nossa, não ofereceram um café, me ofereceram uma água, um chá. Porque as pessoas estão se adaptando com experiência. Quem não criar experiência vai ficar fora do mercado. Vai ficar fora. Mesma coisa que um dia eu vi um vídeo, era muito engraçado. Que uma moça foi fazer o cabelo no salão e as próprias cabeleireiras conversando um assunto totalmente aleatório e a cliente calada, né? E aí eles fizeram outro teste com atraindo a cliente, incluindo a cliente no assunto, centralizando a cliente como o centro de tudo. Eles perceberam a diferença de ticket. Que a cliente, que de certa forma estava sempre se envolveu e gastou muito mais do que a outra que talvez nem tenha voltado. Então, assim, são pequenos detalhes que as pessoas às vezes não se atentam. E no fim, não tô faturando bem, não tô fechando a meta. É que, assim, o que eu me preocupa é porque muitas vezes a pessoa fala assim, Samantha, mas como que você faz? Vão existir pessoas que naturalmente elas têm isso dentro delas. Elas amam fazer isso. Então, para elas é tão natural, e eu vou te falar, eu tenho às vezes uma dificuldade de falar como? Eu não sei como que eu faço isso, eu não sei, eu faço. Então, quando eu comecei a fazer treinamentos e tal, eu simplesmente simulava, porque eu queria mostrar, eu falava, gente, é comum, né? Não é comum, tá? Não é comum as pessoas te cumprimentarem, terem sorrisos, estarem animadas. Vibração positiva. Tudo, é tudo. Você vibrar positivo, que aquilo vai dar certo. Que independente de qualquer coisa, eu conheci uma pessoa, né? Que eu estarei o tempo todo ali, ela mostrando para ela que eu dou suporte, que eu estou com ela. Então, o que acontece muitas vezes não existe esse natural, mas você pode treinar, ela não pode ficar um robô. Sim. O que eu faço? Eu roteirizo. Eu não falo, olha, você vai falar, oi, tudo bem? Seu nome? Não é script. Não é um script, é um roteiro. Olha, conduz dessa maneira. Você vai ter um começo, meio e final de conversa, mas conduz dessa maneira, pergunta o que ela faz, por que ela foi, o que interessou, o que alguém já indicou, se ela já fez alguma coisa, exatamente para
envolver. Porque você só mandar, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Seu nome é Gabriel? Seu nome é Gabriel. Quanto que custa para fazer tal coisa? A pessoa responde, custa tanto. Se eu tô atrás de preço, às vezes o seu preço foi até menor, mas talvez a forma que você também conduziu foi tão seca que ela faz, tá bom, alguém já está conduzindo melhor, alguém já ligou antes, alguém já envolveu antes, alguém já atraiu antes. E uma grande coisa, assim, Gabi, é as pessoas falarem assim, mas você é uma ótima vendedora. Gente, eu já deixei de fechar várias coisas, eu já não consegui várias coisas. A gente recebe não também. Muitos. E foi de nãos que eu aprendi os sims. Então, não é eu dei certo 100% na minha vida, não. Eu já fiz coisa... na minha loja, eu era confecção. Eu já cheguei a fazer coleção que não vendeu. E eu sendo super simpática, amorosa, linda, maravilhosa, querendo agarrar o cliente para eu trato com tanto carinho, cara, não vai vender. Não gostei. E é engraçado que o não, eu falo que o não é fundamental. Porque o não, você, depende de como você encara o não. Uhum. O não, por que não? Por que não vendeu? O que eu posso fazer? Então, dali você também otimiza o seu trabalho. Você também entender, porque se você tá tendo sim, maravilha. Só que você tem que tomar cuidado pensando o quê? E se fosse não? Porque se fosse não, você tem que ter a carta na manga. Que nem eu tava com uma coleção pronta. Não vendeu, você gasta uma nota de coleção, né? Porque o meu era atacado, então Sim. você vende verão quando é inverno e inverno quando é verão. E aí? Eu não tenho dinheiro para fazer a próxima coleção. Desesperador, né? Exato. E eu nunca tinha passado por isso. Mas as coisas acontecem. E com isso você vai aprendendo. Eu tive que recolher tudo, pensar em tudo de novo, comprar coisas diferentes, mais baratas, comecei a desenvolver outras coisas bem básicas e no desespero. Então, é óbvio que a trajetória, ela só existe, na verdade, de coisas que não deram certo. Porque senão você não tem trajetória. Senão você não tem Se você não tentou, você não fez, você não tentou conduzir, você não vai fazer, você não tem história. Você não tem... hoje eu tô com 38 anos. É lógico que eu com 22, eu era um avião, eu já tinha sido a pessoa mais nova comprada pelo Citibank. E eu me achava o avião. E aí minha saúde mental começou a acabar. Eu ganhava super bem, eu estava super estabilizada, eu já tinha outras promessas já de promoções. E aí? E não tinha tempo de cuidar de mim. Então, esse processo, ele também faz parte. Então, lógico, quando eu crio qualquer situação, eu testo várias vezes. Quando a gente cria um tráfego, uma estratégia no marketing digital, a gente também cria, a gente também tem amadurecimento. Então, todas as coisas, as pessoas, elas precisam, eu não falo que tem que entender, porque esse tem... Ele já me irritou muito na vida. Então, não mas é precisar entender processos. Sim. Tem processos que são mais dolorosos, esses te evoluem mais. Então, são processos que são mais tranquilos. E os processos, quando você fala, deu tudo certo, pode ter certeza que é porque você estava penando pra caramba. Por isso que você fala que deu tudo certo. Tem uma história, né? Tem um contexto. Não tem como falar. E o processo é fundamental. Porque o processo que você corrige, o processo que você evolui, o processo que você amadurece, o processo que você se prepara... E a vida é assim. Eu não conheço ninguém que se deu bem, que são pessoas bem-sucedidas que eu conheço, que falam, nossa, minha vida foi uma maravilha a vida inteira. Nunca vi, nunca ouvi. Isso é impossível. Porque nem a pessoa de herança. Porque a pessoa que tem a herança, ela vai viver a vida inteira alguém falando para ela, mas você nunca fez nada, né? Se é de herança. Ela nunca vai ter mérito, é difícil. Exato. E escutar isso o tempo todo é muito ruim. É muito cansativo. Eu falo, a grama do vizinho nunca é verde. Nunca. Não, a gente acha, né? Entendeu? Nunca é verde. E mesmo se tiver mais verde que a sua, tem um processo. Total. E alguma coisa pode estar acontecendo muito pior também. Exatamente. Uma coisa que eu falo é que venda, voltando ao assunto de venda agora, uma coisa interessante, é muito emocional. Então eu falo que hoje em dia as pessoas têm que ser muito ágeis. Porque às vezes você, sei lá, acordou, vamos trazer pra estética. Acordou num... Gatilho. Gatilho, opa, preciso comprar.
ou, sei lá, comprar algum produto no e-commerce, ou comprar alguma coisa para dentro de casa, ou comprar comida. Então, assim, é muito emocional. Eu acho que a gente precisa ser muito ágil. Mas foi o que você falou, o principal problema de hoje de qualquer empresa é a equipe. São poucos braços para atender de forma eficiente todo mundo com padrão de qualidade super assertivo. A mão de obra. Mas, assim, isso já faz alguns anos, tá? Gabi, como eu já tenho um negócio há muitos anos, eu acho que, na verdade, vem piorando de uns 10 anos para cá, que é a geração que, na verdade, nós criamos. A geração 2000. Nós, que eu tô falando da minha idade, né? Super jovens, inclusive, tá? Maravilhosas. Maravilhosas. E foi a galera que a gente foi criando, assim. Eu não sei se a gente sofreu muito, então a gente deixou meio de lado. Não, isso aqui não precisa passar, não. Eu acho super legal quando essas pessoas elas têm as ideias, né? De, não pode mais falar alto, porque realmente eu fui muito abusada, assim, das formas que eu era tratada, a forma que o palavreado, a forma de condução de liderança, ela era muito dolorida, Sim. né? Sua burra, só não sei o quê, Eu passei você não por isso terminou. também, era desse jeito. Exato. Então, assim, mas ao mesmo tempo também, eu não sei se a gente aliviou muito a mão na cabeça, que agora parece que eles que fazem isso com a gente. Então, não veio, não liga para avisar, a gente chama para entrevista. Pô, eu já cheguei a fazer um processo seletivo de 32 pessoas, que vieram 2. E ninguém nem ligou para avisar. E não foi uma vez só. Eu já fiz 18 pessoas que vieram 4. Pessoa embora, chegar atrasada com constância, não avisar aí. Eu não sei, de verdade. Eu falo, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu falo esse que assim, mundo. eu torço muito, gente, para que algumas profissões sejam muito automatizadas, que surgem robôs. Porque assim, a minha geração. Eu tô assim. A minha geração é uma geração que tá indo para um caminho. E a geração que tá vindo depois de mim agora tá indo para um caminho onde ninguém quer mais estudar, ninguém quer mais trabalho braçal. Nada. Ninguém quer começar de baixo. Imagina! Ninguém quer começar de baixo, porque hoje em dia existe TikTok, existe OnlyFans, existe influencer. Gente, é por ilusão, tá? Tudo isso existe. Vocês param com isso aí, porque antigamente as pessoas queriam ser jogador de futebol. Olha quantos existem. Olha quantos. É um então, ou outro que é exceção. Porque esse negócio também é, você é famoso na internet. Mentira, tá? Mentira, esquece essas coisas aí. Então, assim, e outra, é aquela coisa, tudo requer um preço. Então, assim, eu falo, esse dia eu tava conversando com a pessoa, eu falei, caraca, é legal ser influencer, né? Ser famoso, mas você não tem privacidade. Você não pode errar. Você tem sim. E você tem que ter, além disso, Gabi, uma saúde emocional muito boa. Muito boa. Porque, assim, as pessoas são muito cruéis. Muito cruéis. Muito cruéis. Isso me preocupa muito, porque às vezes eu vejo... a pessoa às vezes fez um comentário que, a meu ver, assim, é super bobo, inocente. Cara, as pessoas conseguem transformar aquilo numa loucura, numa coisa assim. Yasmin Brunet comentou lá no Big Brother, eu nem vejo o Big Brother, mas eu vi que ela fez um comentário que era o seguinte: você quer ver o homem que vai mais te tratar bem? É o homem que tá querendo te... Sim. comer. Galera caiu matando em cima dela, falando que isso era um absurdo. Gente, isso é verdade? O homem que mais vai te tratar bem é o homem que tá ali. A gente não pode... Mas assim, eu achei tão legal ela falar isso, porque é verdade. E às vezes tem muita menininha novinha que não tem um relacionamento e não tem alguma coisa. Então, gente, esse negócio de ter figura. Sou pop de internet, pop de YouTube, pop de TikTok, né? Pop dessas coisas. Você aguenta também a avalanche das pessoas acabando com você o tempo todo. Com a sua aparência, com o seu jeito, com o que você fala. Então, assim, essa geração, Sá, tá indo pra esse caminho. Então, assim, cada vez mais tá difícil se ter uma boa mão de obra qualificada e, principalmente, responsável. É isso que eu te falar. Eu não preciso nem que a pessoa tenha experiência, gente. Você sendo disciplinado, tá tão bom. Tá tão bom. E é o que é mais difícil de achar hoje. São competências comportamentais, que são básicas. Chegar no horário, avisar, conversar. Não tá bom, conversa. E eu falo que isso é muito difícil. Então, assim, eu acho que hoje respeitar a dor de muita o seu líder é importantíssimo. Respeitar o seu líder. E outra,
Eu sempre falo que... Eu sempre ouvi essa frase que quem não tá preparado pra sentar, não tá preparado pra estar em pé e ensinar. Sim. Porque assim, a vida é um processo. Ninguém começa de cima. E se você começa de cima, você pode até começar. Mas a sua queda vai ser gigantesca porque você não tem base. Exato. Então assim, ouve quem tem mais experiência. Porque não tem parâmetro, né? Não tem base. Eu não... Eu, como eu muito nova virei gerente, então eu às vezes eu acredito nas pessoas, sabe? Eu falo, poxa, não é porque ela tem 18 anos que eu acho que ela não vai saber, porque eu com 18 anos era gerente de banco. Sim. Ai, Gabi, não sabe atravessar a rua? É muito triste. É muito triste. Então isso me preocupa muito, porque eu quero treinar, eu quero fazer essa pessoa. Eu sempre amei que eu treinei muitas pessoas na minha vida. E essas pessoas, a maioria ainda são do meu convívio, de pessoas jovens. Eu tive funcionário do banco que tinha 32 anos só de banco. E eu tinha 18 anos. Então, assim, são pessoas que eu fui construindo no meu convívio e tal, e foram agregando. Tem pessoas que estão muito melhores do que eu. E eu amo. Assim, é meu orgulho. Eu falo, cara, eu tive um tiquinho, aquele arrozinho ali naquela pessoa, sabe? E ela cresceu e ela ficou muito melhor do que eu. Amo. Isso nada é mais... É como se fosse uma mãe mesmo, né? Quando a mãe vê que o filho conseguiu engatar... Não é aquela coisa enciumada. Nunca melhor, igual ou pior. Nunca melhor que eu. Esse sentimento você afasta. Isso é Total, bonito. imagina, eu amo. Eu amo. Todas as minhas amigas que convivem comigo, elas sabem disso. É aquelas frases que falam assim, amiga, quando você... É que eu só queria que elas me ligassem e falassem, tô milionária, vambora. Bora de lanche. Amiga, bora, eu te explico no caminho. Bora aqui, eu fiquei milionária, mas eu te explico no caminho. Bora. Nem precisa levar mala. Meu sonho, meu amor, maravilha. Eu também espero isso dos meus amigos, tá, gente? Não é só Samantha, Cara, não. podia ser você, né? Então, né? Quem sabe daqui a uns anos. Ó, a própria Samantha, gente, que a Samantha tá engatada. Ela tira o pé do freio. Eu sou você TikToker. Não, e dá dó, né? Eu acho que dá dó. Uma pessoa igual você que tem tanta a dividir. E é o que você falou, não precisa nem vir pronta. Não, é só querer, gente. É só querer. Só, assim, o mínimo de responsabilidade. Cara, e vocês nasceram com tudo, né? Porque eu não nasci com Sim. internet. Real. Privilegiados, muita coisa. Cara, vocês têm todas as informações 24 horas por dia, as informações que vocês quiserem. Era pra melhorar e regrediu. Vocês digitam lá, tipo... eu na minha casa, meu pai falava que tal coisa era azul, eu falava, tá. Tipo, eu tinha que acreditar no meu pai. E alguma palavra que a gente não sabia, a gente pegava o dinossauro. É tipo nessa época aí. O dicionário, pra ver que palavra, o que ela significa. Era biblioteca, era tudo muito mais difícil. Tinha agora eu vou esquecer o nome, mas a gente tinha um negócio pra consultar coisas assim, gente. Era surreal. Precisava ir na biblioteca pra descobrir alguma coisa. Então, cara, vocês nasceram com tudo na mão. Mas é o que eu te falei, da sua idade. Quem é do seu nível, do seu nível de expertise, de inteligência, de estudo. Não vai nada de braçada. Isso aí vai ser infelizmente. É o que eu falei, na vida ou você domina ou você é dominado. Então, assim, ou você é cabeça ou você sempre vai ser cauda. E não tá errado isso, é um processo da vida. É o preço que você quer pagar. Então, assim, você percebe que uns pagam um preço muito grande, que foi o que você falou. Ninguém que eu conheço que tenha sucesso não teve um histórico muito difícil, de muita porrada. Sim, entendeu? De muitas quedas. Então, assim, não tem como, gente. E você olhar pra outra pessoa que tenha sucesso e você achar que foi fácil. É que eu falo, quem vê cruza não vê corre. Então, assim, você percebe. Eu lembro, gente, quando eu chegava, vocês como uma das melhores clínicas, acho que é a melhor clínica, né? Vocês chegaram a ser nacional, né? Cara, é a melhor. É a melhor. Ela é o case nacional. Interno. Eu vi o corre interno. Não é simples. Ai, gente, começamos o mês com a meta batida. Ai, saí ali, já vendi todo. Não é assim. Uma coisa interessante, sabe, que eu queria conversar com você, eu vi um vídeo esses dias muito interessante. Nunca venda pro cliente pensando que o bolso do cliente é igual ao seu.
E eu percebo que uma grande dificuldade das pessoas é passar preço, falta segurança. Às vezes a pessoa tem um bom produto, é uma pessoa segura, é um bom vendedor, tem uma solução inovadora, tem diferenciais competitivos, mas na hora de passar o preço, ai, coitadinho, ai, talvez não vai ter que pagar. E eu passei por uma experiência recente de eu passar um preço para um cliente, porque meu trabalho também é por orçamento, de acordo com a necessidade. E depois, quando eu olhei, falei, caraca, olha o tamanho da empresa dele. Quando eu fui entender o faturamento em empresa, eu falei, epa, tinha condições. E eu ali, epa, vou comprar um precinho, cair na conversinha. Então, assim, pensando, caraca, se fosse eu não pagaria isso. Aquele pensamento, uma pessoa não vai pagar sei lá, 20 mil reais numa harmonização, a pessoa não vai pagar 30 mil numa consultoria. Então, como que você encara isso de passar preto? Porque eu acho que você já teve esse problema, ou medo de passar e perder a venda. Como que foi? Isso é uma pergunta, Gabi, muito importante para você que trabalha com venda. Inclusive, antes de vir para cá, foi uma das coisas também que eu estava no salão da minha amiga, da Amanda, e ela tem uma assistente, e foi uma das coisas que também aconteceu. Ela falou, eu cobro esse valor. A minha assistente falou, que absurdo. Eu falei, tá, Amanda, você acha caro? Não. Eu falei, porque você se valoriza. Então, primeira coisa, o seu bolso não é o bolso do cliente. Sim. Segunda coisa, o quanto que é o seu valor, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu preciso de cliente, talvez ele não consiga pagar, porque você está pensando no seu bolso. E te digo mais, o cliente que tem mais potencial de pagamento é o que mais vai chorar. Porque ele sabe. Ele já está acostumado a negociar. Mas você pode ter certeza que se ele entendeu o seu valor, ele vai falar, não, tudo bem. Mas tentar, eu também tento. Né? A hora que a gente vai comprar um carro, o carro é tabelado. A gente não negocia, né? Então, tudo se você... Não, primeiro ponto, eu estou conversando com o meu cliente X. Eu não sei quanto que esse cliente é de importante para ele, o que eu vou fazer para ele. O quanto é de importante para ele. Eu já sondei o cliente, já me conectei com o cliente, já entendi o que ele precisa. Eu já sei qual é a dor dele. E eu sei o meu valor. Não adianta pensar e fazer assim. Talvez vou dar um desconto e fazer por menos. Sabe o que vai acontecer, Gabi? O seu trabalho, ele não será efetivo o suficiente. Sim. Então, eu sou uma pessoa que, assim, isso daqui custa tanto. É claro que eu posso falar, mas se é um desconto, né? Se eu só estou pedindo um desconto, é que eu já entendi o valor. Aí você fala, olha, realmente não tenho, o que eu posso fazer, por exemplo, se você me pagar o valor de 3 meses à vista, exemplo, você pode criar pacotes, eu te dou 10% de desconto, exemplo. Isso você pode criar pacotes, que é vantagem para ambos os lados. Mas, se ele chegar no final e falar, tá caro, você não mostrou o seu valor. E se você não cobrar o que realmente você acha que deveria ter sido cobrado, é porque você não se valorizou, porque aí a gente está falando até do seu caso. Sim. Você não se valorizou e você pensou com o seu bolso, você não pensou com o bolso do cliente. Ou você teve um preconceito. Sim. Do tipo, putz, eu acho que se eu cobrar isso, talvez essa não é a dor maior aqui dentro dele. Se eu cobrar isso... Eu vivo isso na minha psicóloga um dia chegou em mim e falou assim, porque se eu cobrar tanto, ninguém vai vir. Eu falei, mas se você me falasse que era esse o valor, eu não viria. Porque ela tá achando que ela tem que diminuir ticket médio. Eu falei, se eu soubesse que era esse valor, eu não viria, porque eu ia achar que isso era ruim. Porque ela tá pensando do tipo, é que eu já vivi, eu sei... Não, vocês não sabem. E por isso que entra pessoas com mais expertise, pessoas com mais experiência, por isso que eu entro com uma consultoria. Isso é independente, você pode ter uma pessoa dentro da sua empresa que vai fazer isso para você, você pode ter uma consultoria, que é por um prazo determinado, você pode ter uma pessoa que seja efetiva, que está lá o tempo todo, mas que tenha essa visão melhor que a tua.
Porque é uma pessoa, especialmente pessoas de banco. Aí vem a experiência de banco. Os meus clientes mais ricos, os mais ricos, rico eu não tô falando rico de... Tô falando... Rico. Ele não era o que tinha os melhores carros, com as melhores roupas, com os melhores relógios. De jeito nenhum. Super simples, humildes, muitas vezes com camiseta de prefeito. Tá? Aquelas camisetas que a gente, hoje em dia não faz mais, né? Mas antigamente fazia... Sim. Acho que até faz, né? Camisa estampada, essas coisas. Aquela coisa bem simplesona. E muitas vezes ele vinha aplicar um valor surreal. Isso é o rico, né? Existem os nomes novos ricos, que daí eles vão esbanjar um pouco mais, né? Eles querem mostrar que tem realmente algum valor, né? Então eles agregam uns carros super caros e tal. Não significa que é ele que vai pagar. Não significa que é ele que tem o dinheiro. Então não dá para falar de nenhum dos dois. Sim. E também não dá para falar de uma pessoa que também pode ser que ela não tenha condição o suficiente, mas ela tem um cartão para parcelar em 12 vezes. É uma dor dela. Então, essa questão do... mas eu acho que vai ficar caro para o cliente. Então, tá caro para você, não tá caro para o cliente. Então, você que não se valorizou. Então, se você não acha que você tem esse valor, por que o cliente vai te valorizar? O cliente ele não vai te olhar com esses olhos, porque você não está se olhando com esses olhos. Isso é muito importante, né? Quanto que vale tudo que eu construí, tudo que eu errei, tudo que eu penei, tudo que eu estudei, tudo que eu fiquei ali, sabe, me dedicando? Quanto que vale? É uma gota de suor, é uma gota de sangue, é um dia sem ver meu filho, são 2 dias sem ver meu filho, foram 3, 2, 4, 5... E vai passando, e tem uma hora que meu filho já estava com 3 anos, eu não estava vendo o menino crescer. Então, isso, qual é o valor disso? Esse valor conjunto, né? não paga, né? Então, por isso que a gente tem que entender qual que é o seu valor para você saber passar o seu valor. Eu não quero ser, assim, existem pessoas que elas, claro, se valorizam, às vezes, muito mais, mas se elas estão cobrando aquele valor, Gabi, é porque elas sabem que ela vale. Eu não vou pôr preço para as pessoas, né? Então, nossa, mas se eu fizer uma palestra com tal pessoa, ou se eu fizer uma consultoria com tal pessoa, é 4 vezes o preço. Absurdo. Aí eu falo, tá, para mim não importa o quanto ele cobrou, importa que se ele está cobrando é porque ele tem cliente, importa quantos milhões ele está fazendo. Então, a valorização dele está dando certo. Se você não quer pagar, é uma outra coisa. Porque aí você tem opção. Muda totalmente, né? Não significa que a dele é melhor que a minha, ou que a minha é melhor que a dele. Você tem essa opção. É o quanto ele... pessoa... Inclusive em marketing digital, o quanto ele se valorizou. Para ele ter popularizado aquilo. Né? Em um curso que a pessoa faz, né? Em diversas coisas. O quanto que valorizaram aquilo. E o marketing digital tem o poder de fazer isso. Pode não ser o melhor lugar, o melhor curso, o melhor investimento, mas eu paguei o melhor marketing digital. Propaganda pro Gabi já, hein? Você vê, ela faz a publicidade dela. Eu tô... E Sal, separei algumas perguntas aqui que a galera mandou pra você. Bora lá. Bora lá. Boas. Vamos lá. Tenho clínica, mas não consigo conquistar clientes com ticket alto. O que posso fazer? Isso também para clínica ou qualquer outra empresa, gente. Não é só nichado em clínica. Porque o Gabi agora é o louco da clínica, né? O louco da clínica, né? O nicho do seu cliente vai depender de diversas coisas, Gabi. A primeira coisa, assim, de tudo, que eu vou te falar especialmente para quem está começando. Se eu quero um tipo de ticket médio, onde eu localizei a minha clínica, né? Então, já começa do ponto estratégico. Não fiz um... Gente, tô fazendo merchan pro Gabi agora aqui sem parar. Vai ser terrível. É porque eu sou muito a favor de marketing digital, então é complicado. E nem trabalho com isso, né? Então, é assim, eu coloquei num ponto que talvez não é tão estratégico. Não tem um ponto estratégico, eu vou para que ponto? Marketing digital. Vai ter que expandir o raio. Não tem o que fazer. Agora, coloquei num ponto estratégico. Bora além do marketing digital, que daí ele vai ser um ponto também, mas é assim,
Eu posso investir no marketing digital e posso investir. Olha, quem é meu vizinho? Quem que é aquela academia? Quem que é aquela loja de roupa? Quem que é aquela dentista? Quem que é aquela clínica de estética? Enfim, você precisa também ter um relacionamento pessoal. Então, conversa com tal pessoa, conversa com tal dona, conversa com tal gerente. E você vai aumentando o seu raio também de comunicação, raio de parcerias, para você chegar no seu ticket. Pode ser que no começo, independente do mercado que você tá, você tenha que, às vezes, diminuir um pouquinho o seu valor para conquistar público. Sim. Não tenho tantos cases e tal. E aí você criando lá, você vai mostrar, cara, eu sou top. Pode confiar. Então você vai ter portfólio, você vai ter case, você vai ter pessoas que já vão falar de você já vai ter comentários, divulgações, Estratégias publicações. Validadas. E aí tudo isso vai fazer da parte, não só da sua mídia online, como da offline também. Então tudo isso vai fazer parte para agregar o seu valor. Porque ninguém também quer imaginar que eu estou indo num lugar. Começou agora esse lugar. Tá, mas você tem um portfólio, né? Nossa, que legal. Pode ser um restaurante super bacana. A estrutura do restaurante é maravilhosa, né? Ah, tá, mas seus pratos, como é que são? Não vi ninguém postar. Então, hoje, querendo ou não, a gente vai depender tanto do nosso off quanto do nosso on. Os dois vão estar interligados 24 horas. Porque sem um eu não faço material pro outro, né? Não tem como. Cachê depois, né, amor? Não, tô brincando, é verdade. Vamos lá, meus vendedores vivem desmotivados, mesmo dando todo o suporte possível e condições ótimas de trabalho. O que fazer para construir um bom time? O que acontece? Existem diversas formas de você construir um bom time. Eu sempre fui uma pessoa que abracei muito o time e hoje existe uma técnica que eles falam que você tem que saber cobrar e você tem que saber ensinar o que você está cobrando. Então, o time, ele vai ser seu se ele te respeita, se ele te enxerga daquela maneira. Então, sempre foi dessa maneira. Se eu sei ensinar, se eu sei conduzir e se ele entende que eu sei fazer, ele vai se inspirar. Então, é nessa inspiração que você vai criando o seu time. Demora, se troca muito hoje, infelizmente. Tem essa rotatividade. O turnover é muito grande, né? Mas, gente, confia que dá certo, tá? Uma hora dá certo. Vamos lá. Quais são suas dicas para aumentar o faturamento de um negócio? Primeira coisa, quando eu entro no negócio, eu analiso tudo que acontece lá dentro. Desde uma luz que fica acesa, desde as pessoas que foram contratadas, do horário que ele funciona, né? Então, também balanceado, tipo, esse horário aqui, a gente talvez não tem tanto fluxo, esse horário a gente tem mais, então vamos abrir mais tarde, abrir mais tarde, fechar mais tarde, abrir mais cedo, fechar mais cedo. Tudo isso, a organização do ambiente, como que esse ambiente funciona, a forma da experiência. É porque primeiro eu faço uma análise de tudo isso. Dentro da sala dá para atender quantas pessoas? Quantas pessoas tem aqui dentro? Quantas pessoas que a gente vai entender, analisar, resolver? Faz sentido, não faz sentido? Que tipo de negócio que você quer? Quanto que você pensa em investir em tal área, em tal parte, em tal coisa. Então, tudo isso, primeiro, tem que participar de uma análise. Fazendo essa análise, você vai falar assim, olha, a deficiência do seu local é do tipo, você está abrindo no horário ruim. As pessoas estão exigindo tal horário e você está abrindo em outro. Eu estou falando um ponto. Existem diversos. Pode existir um ponto do tipo, você contratou pessoas que são totalmente operacionais para fazer coisas comerciais. O faturamento, ele não é assim, uma coisa, sou brilhante, vou resolver. Eu preciso realmente analisar diversos pontos para entender aonde que a gente vai chegar. Então, mas um dos pontos que eu sempre falo, como que está a motivação desse time? Sim.
Como que tá essa equipe? Essa equipe tá nadando com você? Tá querendo? Tá grande com você? Enorme com você? Isso é um ponto muito crucial, porque até nessas mudanças eu vou depender dessas pessoas. Forte, forte. Dicas válidas, hein, gente? Vamos lá. Quais são suas dicas? Essa é muito boa, hein? Quais são suas dicas para adquirir parcerias de sucesso? Sei que você é a rainha das parcerias. Ela tem parceria, gente. Essa faz network onde vai. Isso é uma coisa que é difícil eu te falar, que é uma das coisas que para mim é tão natural. Por exemplo, depende do seu ramo, do seu ticket. Você começa a analisar locais por volta de você. Claro que quanto mais perto, melhor. Porque você está ali, você já consegue conduzir o cliente cada vez de uma forma mais próxima. Mas uma das coisas é entender se aquela parceria faz sentido para você e se ela também acha que você faz sentido para ela. Então, todas as vezes que eu falo em par, é parceria. Então, eu falo, Gabi, eu tenho um tal tipo de negócio e eu sei que meu negócio consegue evoluir para você tal coisa. Faz sentido para você? O Gabi fala, poxa, faz. Porque se seu parceiro achar que você só quer um lado, eu primeiramente, Gabi, eu procuro o lado dele, não o meu. Depois eu vivo o meu. Eu falo, então legal, eu vou te mostrar o que eu tenho para te apresentar e se fizer sentido para você, nessa proposta, a gente começa a nossa parceria a partir de hoje. Às vezes, envolve eu levar uma cliente legal, às vezes envolve a gente fazer um coquetel, às vezes envolve eu simplesmente passar um dia lá dando uma palestra para as clientes, às vezes envolve eu levar as clientes. Então, é assim, também é um mundo que não tem limite, só não faz quem não quer. Isso muda tudo, né? E parceria também, gente, é igual maturação de qualquer outro lead. Lead, para quem não sabe, é contato. Sim. Então, o lead, ele pode fechar hoje, pode fechar daqui 30, 90, pode fechar ano que vem. Tudo isso faz parte de você mostrar o valor, envolver, gerar conexão. Tudo volta para aquela mesma história. Muda tudo, né? Isso é fundamental. Fundamental. Eu falo, gente, parceria, hoje em dia, eu incremento a parceria dentro da minha estratégia de marketing, porque só depender do digital não é possível. Você fazer network, você trocar contatos, você conseguir agregar valor, porque a parceria também agrega valor. Opa, então, assim, muito. você agrega Uma valor naquilo collab, que você né? entrega. Vamos lá. Salário alto com comissão baixa ou salário ok com comissão agressiva? Salário ok com comissão agressiva. Você acha que uma comissão maior, de certa forma, incentiva o seu time comercial a, de certa forma, entregar mais resultado? Por quê? O salário ele é necessário, a pessoa ela tem que ter o mínimo ali para conduzir até o estilo de vida que ela tem, depende de onde ela trabalha, até a forma que ela tem para se vestir, lugares para ela conviver, sei lá, academias para ela fazer, enfim. E a comissão agressiva, porque isso é o que motiva um comercial. Sim. Isso é uma estrutura de banco que existe há anos e sempre deu certo. Porque quanto mais eu sei que eu vou ganhar, mais atrás eu quero ir. Então você vai galgando e eu gosto sempre de fazer metas intercaladas. Porque daí eu cheguei até aquele ponto, eu falo, você pode ganhar mais. Vai que dá. E você pode ganhar mais. E você pode ganhar mais. Então, eu sempre trabalhei, mas valorizando, claro, com salário ok e com a meta mais agressiva. E claro que daí você, como já dentro daquela equipe, se você vê que ela já até foi muito fácil alcançar, aí você vai lá e arrebenta, né? Aí você fala, vamos fazer mais tanto que a gente consegue mais tanto. Porque se a equipe estiver ganhando, você vai estar ganhando, né? Então,
é muito importante. A equipe, ela vai entrar com você se ela entender também que ela vai ganhar também. Não adianta tem muitos lugares, tem muitas empresas que elas fazem meta máxima. Então, é do tipo, se você passou daqui, Não ganha mais nada. você não vai ganhar mais nada. A pessoa para ali. Então, eu vou te contar aqui o que eu fazia, porque eu já vivi assim. No banco, a gente tinha alguns produtos que ele tinha máximo. Eu segurava para outro mês. Banco não me processa. Mas é verdade, porque assim, já bati a meta de seguro. Seguro e previdência, especialmente. Eles costumam pagar bem, mas eles têm um teto. Teto máximo. Aí você deixava lá a proposta assinada e você colocava para o próximo mês. Então, claro, a gente depende todo de um financeiro, entender como é que está a saúde da empresa e tal. Mas quem vai trazer o dinheiro para sua empresa é o seu comercial. Não adianta falar, não o tem como. financeiro consegue conduzir todas as não contas. dá. Gente, para. Se você não tiver dinheiro entrando, você não consegue. Se você não tiver, você tem às vezes um lugar lindo, pratos maravilhosos, enfim, coisas maravilhosas, independente se é um restaurante, se é um salão, enfim. E você não tem cliente lá dentro, você pode estar extremamente organizado. O cliente não é eterno, eu falo que o cliente não é seu. O cliente, ele vai ficar um tempo, ele pode sair, ele pode demorar para recomprar. Então, assim, se não tiver entrada constante, não adianta cortar, você vai cortar custo de tudo. Uma hora não vai dar mais. Exato. Vamos lá. Quais são suas técnicas para, no momento da negociação, convencer o cliente a gastar mais? O cliente, ele já está encantado. Quando ele entra na sala, ele já passou por um processo de encantamento, conexão. Sim. Você foi meu cliente, né? Fui seu cliente. Eu olho para o cliente e eu sei que ele vai ficar ainda mais bonito, mais lindo. E é real isso, tá? Você viu o jeito que... E se eu achar também que não precisa mais, eu também... Você é uma vendedora honesta, que eu falo. Honesta. Não é aquela que vai empurrar desnecessariamente. Não, é honesta. Se eu ver, o Gabriel falou tal coisa, ou pode ser uma outra cliente. Ela comentou de tal coisa. Eu falo, eu sei que também ela quer fazer tal coisa. Caramba, eu vou falar... Se te faz necessário, vamos ver o que a gente pode fazer? Eu vou ter essa entrega, essa entrega, essa entrega, essa entrega, essa entrega. Faz sentido para você? Não sei. Por que você não saberia? Eu preciso te dar mais alguma informação? Tá, olha, isso daqui você vai ter isso daqui você vai ter isso daqui você vai ter isso. Resta mais alguma dúvida? Não. Então tá ótimo, a gente pode conduzir hoje. Quanto mais você perguntar e mais você souber o nível de informação que ela precisa, porque muita informação é ruim, pouca informação gera dúvida, e a informação você vai pedindo que seja necessária. Então, para não ficar uma coisa, nem que informação demais, aí pode gerar muita dúvida, Sim. Você vai entender ali. Então tá bom. Então você tá com dúvida? Pode deixar. Então vamos fazer, quanto mais você perguntar, mais o cliente vai te entender, ele vai te responder, não é você que vai ficar desesperado para dar uma resposta. Ai, meu Deus, acho que ele não vai fechar, porque ele não tá falando nada, ele tá ficando sério. Pergunta, respira, mostra. Pergunta, respira, mostra. Quem decide é o cliente. Não é você que decide. Respira, Gabriel. Mostrei o orçamento pro cliente. Ai, misericórdia. E aí, tudo bem para você? A gente já começa quando? E eu sou decisiva. Eu não dou tempo para ele. Quem determina o tempo do cliente também sou eu. Então, é dessa forma, assim, eu não vou fazer mais também do que o necessário dele. Mas eu vou conduzi-lo que eu sei o que é melhor ainda para ele, que pode ser mais, que vai ficar melhor. Eu tenho o olhar para isso. Então, ele acredita em mim. É isso, é você mostrar para o cliente, você ter energia positiva e o cliente acreditar em você, é isso. Show. É dessa condução. Sucesso! Vamos lá, pergunta mais sensível. O que é ser bem-sucedido para Samantha? Eu sei que sucesso é uma coisa muito subjetiva, mas o que é para você? Gente, ser bem-sucedido para mim, eu acho que hoje é você
estar do lado de alguém que te ama. É você ser saudável, tanto mentalmente quanto fisicamente, claro. Você ter, né, condições de você trabalhar onde você quer, de você fazer o que você quer. Eu acho que o maior sucesso é você ter pessoas ao seu lado que você sabe que te ama, de verdade, independente de ser seu marido, sua namorada. Que eu falei de amor, eu pensei, claro, no meu marido, mas pode ser as pessoas que você também convive, você sabe que são verdadeiras para você. Porque o restante é o sucesso que você conquista. Se for questão monetária, gente com saúde, pessoas que te amam. Você tem toda tem a base. Um apoio, do seu marido aí, do seu namorado, enfim, sua namorada, enfim. Cara, o resto você faz o que você quiser. Você é uma pessoa privilegiada. Pouquíssimas pessoas têm isso. Tem uma frase que fala isso. O que gera inveja nas pessoas não é o que você tem de dinheiro. É você ter relacionamentos bem-sucedidos. Forte. Caríssimo isso. Caríssimo. Não tem valor, né? Exato. Vamos lá, gente. Pra encerrar, como de sempre, a gente vai encerrar com bate-bola. Então, eu vou te fazer uma pergunta e você responde com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Tá? Já toma um vinho, bora a boca. E bora lá. Um medo. Caramba, eu tenho medo. Samantha. Cara, eu tenho medo de não ter saúde mental. Show. Uma conquista. Meu filho. Um sonho. Ser feliz eternamente. Oh. Dificílimo. Dificílimo. Uma curiosidade. Não tô bem, eu tô medicada. Uma palavra que te resume. Pode falar? Ai, meu Deus. É sério? Ai, pode falar uma palavra que te resume. Eu escutei uma amiga minha falar isso e eu acho que é verdade. É a doidinha do bem. Eu acho que eu sou doidinha do bem. Gente, ela é. Vamos lá. E pra encerrar, Sal, eu gostaria que você falasse pra galera que tá assistindo uma mensagem de vida que você deixa pras pessoas. Eu acho que você é uma pessoa que carrega muita bagagem, não só profissional, como de experiências de vida. Não é à toa que você está aqui. E as pessoas, eu tenho certeza que vão parar pra te ouvir. Então eu gostaria que você olhasse ali pra sua câmera e você deixasse uma mensagem de vida pra todas as pessoas que estão assistindo o seu podcast. Não vai ser muito emocionante não, tá? Pode ser engraçado, ou seja você. Tá, gente, olha, eu vou contar. Porque eu escutei uma frase essa semana que sou eu todinha. Sou de Áries, né? Eu não entendo muito de signo não, mas o povo adora falar mal de Áries. Então, o que eu quero deixar assim pra vocês que não gostam de mim, pra vocês que gostam, pra vocês que têm ranço, que não tem, tudo que vocês têm aí. Eu faço minha própria playlist lá da minha vida, sabe? Que eu gosto de escutar, de música. E muitas vezes eu ignoro ela. Se eu ignoro minha própria opinião, imagina a de vocês. Então essa é a palavra de amor que eu tenho pra deixar. Vamos lá, galera. Essa mensagem foi boa. Se eu não dou valor nem pra minha vai playlist. Vai dar opinião. Pra minha opinião, imagina. Então, gente, ensinamentos de Samantha. Não liga pra opinião alheia. Justamente. Sá, gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui. Você sabe que você é uma pessoa adorei. que eu tenho um carinho enorme Também. pra vida, além do profissional. Claro. Te admiro demais. Eu e também. por isso que foi uma honra receber você no meu podcast. Viu? Obrigada. Sabe que as portas da minha agência, da minha vida, sempre estarão aqui pra você, tá? Você Agradeço muito também, sua participação. Gente, esse podcast vai estar lá na rede social da Samantha, vai estar na minha, vai estar na da agência. Então, acompanhe os próximos episódios que eu vou trazer pessoas extraordinárias. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Um beijo e até o próximo episódio.